né? Esse vídeo nós lutamos para sair hoje, né, Pedro? E, inclusive, eu acho que não é por acaso, porque é um vídeo que tem tudo a ver com o que eu e o Pedro estamos enfrentando hoje, que é o desconforto, gente. Deixa eu explicar melhor. Nós estamos fazendo um vídeo para cada um dos 18 esquemas negativos preconizados pela terapia do esquema. E hoje nós vamos falar de como combater ou prevenir, que é melhor ainda, um esquema de autocontrole insuficiente. Um esquema ligado ao terceiro domínio de necessidades emocionais, que é o domínio de limites, a necessidade que as pessoas apresentam de limites e que, ao meu ver, é algo extremamente importante. Eu coloco, inclusive, o limite lado a lado com o amor, porque o que eu compreendo? Que quando a gente dá limites para um filho, ensina desde cedo esses limites, é uma excelente forma da gente demonstrar o quanto que nós nos importamos com esse filho. Porque pessoas que recebem limites adequados na vida apresentam muito mais facilidade para lidar com as demandas inevitáveis da vida, já que são os limites que nos preparam para enfrentar as coisas, para lidar com desconfortos, com frustrações, para conseguir conviver em harmonia nos meios sociais. E isso tudo, ao meu ver, são fatores extremamente importantes quando se trata de saúde mental, de bem-estar, de uma vida significativa. Então, quando a gente pensa, no autocontrole insuficiente, basicamente, ele se refere, esse esquema, a uma dificuldade para lidar com frustrações, com desconfortos, muitas vezes para ter a disciplina diante das coisas. Geralmente são pessoas que acabam sendo muito impulsivas, indisciplinadas, com baixa persistência, e tudo isso atrapalha um montão, inclusive a busca pelos objetivos de vida, por tudo aquilo que é importante ser feito e que torna a vida mais significativa. E a nível de prevenção, vamos falar sobre a criação do Pedro. O que a gente tem feito desde bebezinho na questão de limites? As pessoas às vezes me falam, Natana, o que é colocar limite num bebê? Como que isso é possível? E sim, gente, é possível desde o início, claro que de forma compatível a cada estágio do desenvolvimento, mas a gente começa a trabalhar limites num bebê principalmente conforme a gente vai ensinando o bebê a tolerar um pouquinho as coisas, a esperar, a enfrentar os pequenos desconfortos que fazem parte dessa fase da vida deles. Então, desde que o Pedro era pequenininho, por exemplo, eu e o Gabriel, a gente ia jantar, muitas vezes colocava ele no carrinho e ele ficava esperando a gente jantar, mesmo às vezes dando uma reclamadinha, mas a gente ia ensinando para ele a importância de que a gente não pode ficar o tempo inteiro entretendo ele, e isso não é deixá-lo desamparado, é apenas ensinar para ele a paciência, a tolerância. Além do mais, e que agora tem tudo a ver com o nosso dia, como vocês sabem, né, gente, eu sempre estou conciliando a maternidade com a minha carreira e com uma série de questões. Então, como para mim é muito importante esse vínculo com o Pedro, contato com ele me acompanha em muitas coisas, inclusive nos vídeos aqui. E obviamente que isso pode muitas vezes ser um pouco desconfortável para ele. Por exemplo, hoje a gente estava numa correria hoje de manhã, passamos a manhã no consultório resolvendo um monte de coisas, mas ele estava lá comigo, me acompanhando. Eu vou explicando para ele a rotina, a realidade. Ele dá uma cansada junto com a mãe, né? Tanto que dormiu a tarde inteira, gente. Por isso que o vídeo quase não saiu, mas ele enfrentou o desconforto. Ele acordou cedinho, às 6 da manhã, tomou um banho também. E a gente foi para Rio do Sul fazer o que precisava ser feito.
Então, assim também eu vou passando para ele valores importantes sobre a vida, como disciplina, como a gente precisar enfrentar algumas coisas. E conforme ele for maior, obviamente que eu vou ampliando essas estratégias. Eu e o Gabriel, a gente conversa muito quando ele já entender a noção do dinheiro, de querer as coisas. A gente vai trabalhar muito com ele, uma coisa super bacana na questão do limites, que quem tem filhos mais velhos pode fazer, que é assim, a gente colocar algumas responsabilidades para o filho, em troca, dar um dinheirinho, né, Pedro? Não é dar, é o filho conquistar aquilo e com base nisso o filho poder comprar coisas que ele quer, ter aquilo que faz sentido, mas entendendo sempre que existe um esforço necessário para ter as coisas e não que as coisas caem de mão beijada para a gente, digamos assim, porque isso sim vai levando a pessoa muitas vezes a não ter uma clara noção das coisas, a se tornar muito impulsiva, a não ter uma disciplina legal e, como eu falei, atrapalhar um monte ao longo da vida esses padrões de comportamento. Mas caso, gente, vocês infelizmente já desenvolveram esse esquema que é tão comum, tá? Inclusive, uma observação importante é que às vezes pessoas também que passaram demais por frustrações, desconfortos, também desenvolvem isso. Então, aí entra a questão da dose, né? Muitas vezes as pessoas que foram muito poupadas por meio de uma criação indulgente acabam tendo dificuldades de limites, de autocontrole, mas também quem passou em excesso como uma estratégia de hipercompensação, muitas vezes também tenta compensar fazendo em excesso na vida adulta. Mas sem mais delongas, gente, se a gente tem esse esquema, inclusive eu já tinha um pouco disso na minha vida, mas percebo que é um esquema bem controlado hoje dentro de mim. Não existe outro caminho que não seja a gente ativar o nosso modo adulto saudável, que eu sempre falo aqui para vocês, e realmente entender que uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. Inclusive, eu recomendo sempre fazer uma listinha, e eu uso muito isso na minha vida. O que eu quero, no sentido de meus desejos, meus impulsos, e o que eu realmente preciso para uma vida saudável, para ter comportamentos saudáveis. Quanto mais a gente se conecta no que de fato a gente precisa, melhor e mais saudável a gente tende a conduzir as coisas e beneficiar com tudo isso consequentemente. Tá bom, gente? Agora eu acho que sextou pra mim e pro Pedrinho. Esse vídeo só vai ao ar no domingo, mas a gente está gravando na sexta. Depois de muito trabalho, né, Pedro? Estamos concluindo todas as nossas coisas do dia, sem deixar nada pendente. E até a próxima semana.